Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos nesta manhã no templo sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Rio Claro. Igreja essa presidida lição de número 11, do dia 16 de junho de 2024, sobre o tema A Realidade Bíblica do Inferno. Antes de nós lermos texto áureo, verdade prática e falarmos a respeito da lição, quero juntamente com vocês orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Agradecemos a Ti, meu Deus, pelos Teus grandes feitos. Louvamos a Ti, Senhor, meu Deus, pelo privilégio de poder Te servir. Louvamos a Ti pela salvação das nossas almas. Louvamos a Ti, Senhor, porque esta salvação também foi estendida às nossas famílias. Louvo a Ti, Senhor, meu Deus, pela vida dos irmãos que também foram salvos por esse precioso sangue. O sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Deus, continue abençoando os alunos da Escola Bíblica Dominical. Abençoe, Senhor, meu Deus, o nosso pastor presidente, pastor Sisac Valadares, continuando dando a ele, Senhor, meu Deus, saúde, força, vigor, e tendo ele, Senhor, meu Deus, o mesmo propósito de levar, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Pai, abençoe a nossa aula nesta manhã. Ministra, Senhor, meu Deus, essa lição aos nossos corações, e que ela possa, Senhor, meu Deus, produzir frutos para a glória do Teu nome. Pai, assim nós pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso texto áureo nesta manhã, ele está registrado no texto de Mateus, capítulo 25, e o versículo de número 41, do qual iremos ler neste momento. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus capítulo 25 e o versículo 41. A verdade prática da nossa lição é: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Leitura bíblica em classe, a nossa perícope, o texto extraído para a lição, está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 25, dos versículos 41 a 46. Diz o texto sagrado: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Versículo 42: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. E indo estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Glória seja dado ao nome do Senhor. Os objetivos da nossa lição nesta manhã, que são os pontos em que nós vamos abordar. Ele fala sobre mostrar o pensamento humano a respeito do inferno, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia, e saber como a palavra inferno aparece na Bíblia, e também nós iremos mostrar nesta manhã, compreendendo a doutrina bíblica do inferno. Eu cometi um erro aqui no slide, os irmãos me perdoem, por favor. Introdução. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito dos céus,
mais a respeito do inferno do que o céu nas páginas dos evangelhos. O inferno é um negócio um tanto terrível de ser pensado, imaginado, mas é bíblico, é escriturístico. O Senhor Jesus, nos seus sermões, nas suas mensagens, ele falou muito mais do inferno do que Paulo nas suas epístolas. Isso mostra a grande realidade que nós enfrentamos e devemos meditar. Eu trouxe, aqui eu vou passar nos slides seguintes para os irmãos, duas frases que eu achei bastante interessante, tanto de Richard Baxter quanto de Lloyd Jones, mas eu vou passar aqui para os irmãos lerem, e é interessante essa doutrina do inferno, e ela é extremamente importante para a igreja de hoje. Nós temos que falar da Bíblia toda, e toda a Bíblia, porque toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, não tem uma parte dela que não seja inspirada por Deus. Os teólogos liberais estão tentando desconstruir a inerrância, infabilidade e inspiração das Escrituras, tornando as passagens bíblicas apenas alguns mitos e apenas coisas ou frases que Jesus disse e os apóstolos ensinaram apenas para um efeito moral, e se esquecem que nós vamos nos encontrar com o Criador para uma eternidade. Seja salvo ou seja um perdido, todos irão encontrar com o Criador. Então a igreja de hoje necessita ouvir desta doutrina tão importante. Por isso situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo. Certamente, né, não está aqui na lição, mas certamente o inferno é um tema desagradável e é natural que relutemos em considerá-lo em nossas mensagens e também em ensinamentos. E aqui, como eu já disse, trouxe a frase de Richard Baxter, um teólogo puritano, nascido no século XVII, que dizia: muitas outras coisas é desejável conhecer, porém, essa tem que ser conhecida. Ele está fazendo menção a essa doutrina do inferno. Ou então, o nosso povo será destruído para sempre. A Bíblia tem, obviamente, temas extraordinários, e todos são extraordinários, mas alguns nós relutamos muito em pensar, relutamos muito até em falar, mas é necessário que seja falado. A igreja precisa conhecer todas as doutrinas de cunho bíblico, e o inferno é uma delas. Outra citação também, ao pregar o tema, Lloyd Jones disse o seguinte: é o próprio Filho de Deus quem adverte os homens da possibilidade de serem lançados no inferno. Ora, se porventura você não gosta da doutrina do inferno, então está simplesmente discordando de Jesus Cristo. Isso não é uma invenção da igreja. O inferno não é uma invenção da igreja. São palavras oriundas da boca do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tratou deste tema. Ele falou do perigo das almas serem lançadas no inferno. Por isso, o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para a salvação. Salvar o homem do quê? Salvar o homem da condenação eterna. Jesus veio justamente para isso. Para libertar o homem dos pecados, dos seus pecados, perdoá-los e dar o direito a ele de não ir, quando ele o aceita claramente, de não ir para o inferno. Por isso ele é o Salvador. Ele veio resgatar as almas do inferno. A palavra-chave da nossa lição é inferno. Tópico 1. O pensamento humano a respeito do inferno. Os filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos
imorais. Entendam, queridos, que toda a filosofia humanista, por exemplo, se eu não me engano, não me falha a memória, Jean-Paul Sartre, eles abominam a ideia de uma penalidade eterna. Eles abominam a ideia de um castigo eterno. Eles têm, para eles, que um Deus de amor não pode punir eternamente um homem. Pelo tempo de vida que ele passa na terra, os irmãos sabem que pessoas morrem de todas as idades, e são todas as raças, todas as cores, e acham inadmissível pensar que um Deus de amor possa, por exemplo, lançar um jovem de 20 anos a uma eternidade no inferno. Então, para eles, esse conceito de ética e moral, para essa sociedade moderna, não é correspondente a um Deus tão amoroso. E entendam, queridos, que falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, eles pregam apenas um lado dos atributos de Deus, que é o amor. Falsos profetas amam falar de amor. Mas há um texto bíblico, e eu quero só fazer uma pausa aqui nesse tópico. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 11, e o versículo 22, Romanos capítulo 11, versículo 22, diz o seguinte: considerai, pois, a bondade, óbvio, todo mundo gosta de falar da bondade de Deus, do amor de Deus, que é um dos atributos, mas nós não podemos esquecer de considerar a severidade de Deus. Então ele diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Então vejam bem, queridos, Deus, ele é bom, mas também severo. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é um Deus santo, e todo pecado que o homem comete, ele ofende a santidade de Deus. E quando ele ofende a santidade de Deus, o seu atributo de justiça, ele exige que uma penalidade seja aplicada sobre o transgressor. Ele não pode simplesmente anular, ele não pode simplesmente fechar os olhos, porque está escrito que Deus não pode negar-se a si mesmo. Então, se esses atributos não agirem desta forma, Deus está se negando. Então, quando o homem peca, quando o homem transgride a lei de Deus, a sua justiça exige que ele seja punido. O homem, não tendo como pagar esta punição, não tendo como pagar por esta penalidade, ele é lançado no inferno. Mas aprove ao Senhor Deus propiciar a nós um meio de salvação. Então, quando olhamos para Cristo, quando cremos em Cristo, quando estamos em Cristo, nós somos absolvidos. Ele nos considera inocentes dos nossos atos, porque toda a sua ira caiu sobre Cristo no Calvário. Então, aqueles que recebem a Cristo como Salvador, segundo o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 8 e versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, é necessário que o homem entregue, homem, mulher, entregue a sua vida a Jesus como único e suficiente Salvador. Está escrito, João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus realmente é amor. E o mundo aqui não é o mundo dos eleitos, como alguns propõem por aí. Não, ele amou o mundo de tal maneira. Óbvio que não fala do sistema, fala de pessoas. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu aquilo que lhe é mais caro, o Filho. Não pense os irmãos que por sermos salvos pela graça não custou nada. Custou sim, custou o sacrifício inocente do Filho.
foi o Filho quem recebeu toda a ira de Deus no Calvário. Ira esta que deveria recair sobre nós por causa dos nossos pecados. Então o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É projeto de Deus que os homens sejam salvos. Mas os filósofos modernos, humanistas, não conseguem acreditar nesta realidade. Por quê? Está escrito no texto de João, também, capítulo 3, e eu quero ler com os irmãos, se aqueles que recebem Jesus recebem a vida eterna, o que acontece com aqueles que não aceitam a mensagem do Evangelho? João, capítulo 3, versículo 36. Diz o texto sagrado, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então aqueles que recebem Jesus são salvos. Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, eles têm a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E aqui nós temos o aspecto da bondade e o aspecto da severidade. O aspecto do amor e o aspecto da ira de Deus. Então, para aqueles que creem no Filho, o amor, a vida eterna. Para aqueles que não creem no Cristo, a ira, a justiça para um castigo eterno. Então, as pessoas têm que apenas entender que nós não podemos falar apenas de um único atributo de Deus, mas falar de Deus na sua inteireza. Seguindo, os filósofos existencialistas e humanistas muitas vezes abordam o conceito do inferno como uma expressão das ansiedades humanas sobre o significado da vida, o sofrimento, a busca por um sentido. Quantas vezes os irmãos já não ouviram frases de pessoas, nossa, estou vivendo um verdadeiro inferno, a minha vida está um inferno, o meu trabalho é um inferno, estou tão estressado, que inferno. As pessoas acham que o inferno é só o momento em que elas estão passando, são as ansiedades humanas, é o significado da vida, é o sofrimento. Mas entenda uma coisa, o único céu, e eu não me lembro de quem disse essa frase, o único céu que os ímpios irão ter enquanto viverem aqui. É o único céu que eles vão conhecer enquanto eles viverem aqui. Porque a partir do momento que passarem desta vida sem Cristo, eles vão entender de fato a realidade do inferno. Então eles podem interpretar o inferno como uma metáfora para os desafios, conflitos existenciais enfrentados pelos seres humanos. E pior ainda do que os filósofos, são os teólogos modernos e pós-modernos, que negam a inspiração plenária da Bíblia. Irmãos, há esse progressismo teológico, esse liberalismo teológico que varreu as igrejas na Europa, na América do Norte e que tem chegado também aos nossos seminários. Isso é um câncer dentro da nossa teologia, porque eles querem retirar o sobrenatural da Bíblia. Para eles o inferno não existe. A punição seria o aniquilamento da alma. Outros propõem, como nós vamos ver no tópico posterior, que Deus vai punir as pessoas por algum momento, mas depois vai convergir nele todas as coisas, vai tirar essas pessoas do inferno, o que não é o que a Bíblia ensina. Então nós devemos tomar cuidado com frases como a Bíblia precisa ser atualizada, nós precisamos fazer uma releitura da Bíblia, e tem muitas pessoas, muitos ensinadores, muitos teólogos, que no passado criam o que nós cremos, mas depois foram permitindo que esse liberalismo teológico, essa descrença na inspiração plenária das Escrituras entrassem em suas mentes, e hoje eles começam a questionar o que é inspirado e o que não é inspirado. Agora, queridos, como que nós temos base para dizer o que é e o que não é? Nós não temos alicerce para isso. Nós vamos ficar com o que Paulo escreve na segunda epístola a Timóteo, e eu quero fazer menção, irmãos, eu gosto de ler bastante o texto bíblico, porque acho que a melhor argumentação é baseado na Escritura. Não tem
argumento melhor do que ler o texto, até porque Paulo fala na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, e se não me engano, versículo, acho que 8 ou 13, eu não lembro, que ninguém pode nada contra a verdade, senão pela verdade. Então, o que Paulo escreve a Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Toda a Escritura, ele não está falando de alguns textos. Então, do primeiro versículo do Gênesis ao último versículo do Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Não tem uma parte dela que não seja, de fato, inspirada pelo Criador. Mas, os teólogos pós-modernos, eles negam essa inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão e que deve ser erradicado da Bíblia. Seguindo, os outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Isso está na ideia do universalismo. O universalismo propõe, e até atraente a ideia, de que as pessoas permanecerão um tempo sendo punidas e depois, baseados num versículo que Paulo escreve aos Efésios, que Deus tornará a convergir nele todas as coisas, eles acreditam que as pessoas serão de lá retiradas e também irão para o céu. Então, qual que é a ideia deles? Nesse período, elas serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. No decorrer da lição, eu vou tocar nesse assunto e os irmãos vão ver que não existe possibilidade da mudança do estado espiritual quando a pessoa deixa esta vida. Entenda que eu já vou fazer aqui uma introdução rápida do que nós vamos tratar lá na frente. Entenda que a morte, ela é uma descontinuidade da vida física, porém, ela é uma continuidade do seu estado espiritual. Significa dizer que a morte rompe o seu ciclo de vida, só que o estado em que você morre, ele permanece. Se você morre com Cristo, você passa para a vida eterna com Cristo. Se você morre sem Cristo, você passa a vida eterna sem Cristo. É uma questão que não há alteração mais. Não há condições de mudança. Então, nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, lá que eu quero tocar neste assunto com os irmãos. Então, os teólogos liberais frequentemente interpretam as descrições do inferno na Bíblia como metáforas ou símbolos que representam experiências espirituais ou psicológicas. De nada tem a ver com o tormento literal dos ímpios, porque entendam que o tormento final, o inferno final, ele não só compõe a alma dos ímpios, mas o ímpio na sua plenitude, corpo, alma, espírito. Todo ele precisa ser lançado no inferno. Da mesma forma que o justo ressurreto, e para ser ressurreição, precisa haver o encontro da alma novamente com o corpo, e plenamente o homem estará com Deus, da mesma forma o homem plenamente estará sendo condenado no inferno. Aqueles que morrem sem Cristo, né? Vamos deixar isso bem claro. Por exemplo, segundo eles, o fogo do inferno, e aí eles estão tentando maquiar os textos bíblicos, o fogo do inferno, no entendimento dos teólogos liberais, pode ser entendido como a intensidade do remorso. É aquela culpa extremada que o homem leva por ter feito alguma coisa, ou quando entra num estado depressivo, e aquilo, né, aqueles tormentos de alma, mas apenas para esta vida. Nada com relação à vida eterna. Então eles falam do entendimento com a intensidade do remorso, ou da alienação espiritual, quando o homem está sem Deus. Enquanto o tormento pode simbolizar
angústia emocional ou o distanciamento de Deus. O que é uma proposição, novamente, extremamente atrativa, mas não é o que o texto bíblico diz. Então os teólogos liberais, eles tentam reconciliar a ideia de um inferno de tormento eterno com a noção de um Deus amoroso e misericordioso. Muitos argumentam que a visão tradicional do inferno contradiz a natureza amorosa de Deus e preferem enfatizar a graça e a redenção universal. O que eu já falei agora há pouco a respeito da bondade e da severidade de Deus. Então eles não conseguem entender que um Deus todo amoroso pode ser um Deus que também lançará o homem para uma ira eterna, para um julgamento ou para uma condenação, um sofrimento eterno. Mas nós vamos ficar com o que a Bíblia diz. O que os teólogos modernos e pós-modernos dizem, para nós pouco importa. O que importa é o que a Escritura bíblica diz. Então eles adotam a doutrina do universalismo, que vai ser o próximo subtópico, que sustenta que todos eventualmente serão reconciliados com Deus. Eles veem o inferno como uma etapa temporária de purificação ou correção, mas não como destino final para os ímpios. Aí o universalismo está quase parecido aí com o purgatório, que é o tempo em que a pessoa fica sendo purificada pelo fogo, até o momento de sair de lá e adentrar os portões celestiais. Nessa visão, ele enfatiza a esperança da redenção, então, para toda a humanidade. O ensino do universalismo, que é o segundo subtópico da nossa lição. Outro argumento muito frequente e altamente falso é o ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. A ideia central do universalismo é que todos somos filhos de Deus. E como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Então, segundo a nossa lição, em outras palavras, ao término, não haverá mais pessoas perdidas, nem anjos caídos, mas todas as criaturas estarão salvas por Jesus, inclusive aquelas que o rejeitam. Por mais atraente que esta ideia possa ser do ponto de vista humano, ela não passa de filosofia e especulação cristã que vai além da palavra de Deus. Paulo diz o seguinte, daqui a pouco eu comento esse trecho da lição. Paulo nos adverte enfaticamente: tenham cuidado para que ninguém vos escravize com filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Queridos, vamos fazer uma pausa aqui e eu quero ler um texto que está registrado no Evangelho de Lucas. Depois, se houver necessidade, nós vamos retornar a esse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 16, e são palavras do próprio Jesus, e isso tem muito peso, que é o texto do rico e o mendigo. Eu não vou ler todo o texto para os irmãos aqui, porque os irmãos conhecem muito bem a passagem, mas olha que interessante o que diz um dos versículos. Me chamou muita atenção, e me chama sempre muita atenção esse versículo 26, que diz que, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para os outros não podem, nem os de lá passar para nós. Isso é bem claro, irmãos, quando analisamos todo o contexto, e a Bíblia ela deve ser analisada dentro do seu contexto, porque texto sem contexto é um pretexto. E aqui fala da irreversibilidade do estado eterno. Esse abismo é a ideia de que este estado é irreversível. Não há possibilidade daqueles que estão em tormento, como o rico na passagem,
saírem de lá e ir para o seio de Abraão, que é o que Jesus está tratando aqui, onde está Lázaro. Da mesma forma que aqueles que estão no seio de Abraão não podem se transpor para onde está o ímpio. Vejam bem, queridos, não sou eu, por favor, é o que Jesus está ensinando. Esse abismo é um decreto divino. Não há possibilidade da mudança do estado, porque as oportunidades que recebemos dele, recebemos agora em vida. A pregação do evangelho é necessária, porque este é o tempo de mudança. Este é o tempo que Deus nos deu para que possamos receber ou rejeitar o Filho. A partir do momento em que se passa desta vida, em que a morte chega, porque entendam que a morte não é um espectador. Ela não fica como as pessoas assistindo a um jogo de futebol, mesmo que torçam ou sofram, elas não atuam diretamente, seja no campo de futebol, seja numa quadra de basquete, seja numa quadra de handebol, qualquer tipo de modalidade esportiva. O espectador não atua diretamente, ele não tem interferência naquele resultado ou naquele momento, ele só fica olhando. A morte não. A morte não é uma mera espectadora. Ela chega para todos os homens. E a morte nada mais é do que a separação da minha pessoa comigo mesmo. Ela separa o quê? Ela, óbvio, além de separar, né, a pessoa dos seus entes queridos, mas analisando basicamente, a morte, ela separa o meu corpo da minha alma. Eu não vou tratar aqui, irmãos, em questões tricotômicas, tá? Porque eu acho que é mais fácil o entendimento a gente falar apenas da alma. Tá bom assim? Nós vamos falar apenas de alma. Não estou aqui querendo suprimir a nossa doutrina assembleiana, que nós acreditamos na tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Não é isso, por favor. Entendam, mas eu acho que a base de entendimento, vamos usar apenas o termo alma, que acho que fica até um pouco mais claro e um pouco melhor para que possamos entender. Agora vejam bem os irmãos. Então, o que é a morte? Ela é a cessação das minhas atividades físicas. Ela cessa a minha atividade física, então o corpo vai para a sepultura. O corpo fica na sepultura. Nós vamos ver depois, um pouquinho na frente, sobre uma outra doutrina errônea a respeito desse posicionamento do corpo na sepultura. Mas, de qualquer forma, o corpo vai para a sepultura e a alma, ela volta ao controle de Deus, que é o que diz Eclesiastes. Que o homem, ele foi formado do pó, e o pó ele volta, e o espírito volta a Deus que o deu. Então todas as almas voltam ao controle de Deus. É Deus quem tem o domínio destas almas, todas elas. Mas o voltar ao controle significa que Deus direciona, que Deus dá o destino. As almas que morrem sem Cristo encontram-se com seu Criador para um destino aonde já estão em tormento. Segundo a passagem de Lucas 16 que nós acabamos de ler, morreu o rico e ele no inferno abriu os olhos. Agora, eu não posso entender abrir os olhos na sepultura. Não tem lógica, não cabe isso de pensar que a alma ela fica sepultada com o corpo. Nós vamos ver que isso não é uma doutrina bíblica. Mas não vai ser agora neste momento, nós vamos tratar isso um pouquinho mais adiante. Mas só para que os irmãos entendam o que eu estou argumentando. Então a morte, ela separa o meu corpo da minha alma. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, segundo o texto de Paulo aos Tessalonicenses, ele vem com os seus santos. Ele vem com quem? Com as almas. Para fazer o quê? Para chamar o corpo à existência. Jesus ressuscitou pleno na sepultura. O corpo não ficou lá. A ressurreição vai ser o encontro da minha alma com o meu corpo. Então este corpo que hoje é corruptível, no momento da ressurreição, ele se reveste de incorruptibilidade. Significa que este corpo, que está sujeito à morte, que está sujeito ao pecado, à influência deste mundo, à degradação pelo passar dos anos, que é uma corrupção normal, isso haja vista a consequência da queda,
este corpo vai ressuscitar incorruptível. Ele não vai sofrer mais a ação do pecado, pois nós estudamos em algumas lições atrás sobre a questão, se eu não me engano, acho que foi a lição passada, que falava dos aspectos da nossa santificação posicional, progressiva, e depois a nossa, que é a glorificação, que é o estágio máximo da nossa salvação. Num aspecto nós fomos libertos da culpa, na outra nós estamos sendo libertos do poder, e futuramente, com a ressurreição, seremos libertos de uma vez por todas da presença do pecado. Então este corpo, que é um corpo corruptível, agora se reveste dessa incorruptibilidade. Aquilo que Paulo chama, em alguns versículos, acho que, se eu não me engano, na Almeida Corrigida, ela diz corpo animal, ela quer dizer o corpo natural. Então aquele corpo natural tendencioso ao pecado, na ressurreição, não tem mais essa tendência ao pecado. Ele será um corpo plenamente obediente ao Senhor Jesus. Então, isso é um fato de ressurreição. Isso é um fato de ressurreição. Então, estando aqui no inferno, voltando ao texto, não há esta possibilidade. Este abismo fala que é impossível essa transposição. Não há nenhum momento nas Escrituras que ela corrobore com o pensamento de que os homens passarão apenas um período no inferno. Seguindo a nossa lição. Em outra passagem, ele afirma: destruindo os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então a Bíblia chega até o ponto de dizer que todo pensamento humano que não se submeter incondicionalmente à palavra de Deus é incapaz de reconhecer Deus e a sua verdade, porque a mente humana está obscurecida pelo pecado. E aí, aqui citamos o texto de Romanos 1, 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato obscureceu-lhe-se, e eles começam a não entender, irmãos. Começam a não entender aquilo que a palavra de Deus de fato diz. Me perguntaram recentemente sobre as pessoas que não ouviram falar do Evangelho. Como fica? Deus tem a sua base justa de julgamento. A palavra de Deus é a revelação especial de Deus, que é o que está no texto de Paulo aqui aos Romanos, que nós acabamos de ler. A Bíblia, a pessoa de Cristo, a Bíblia, a palavra escrita, Cristo, a palavra viva, é a revelação especial de Deus. Mas existe uma revelação natural pela qual Deus dá para que todos os homens fiquem indesculpáveis. Olha o que diz o texto. Nós lemos o versículo 21, que portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe-se o coração insensato. Romanos 1, 21. Mas olha o que diz o versículo que antecede ele, versículo 19 e 20. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Essa é a revelação comum de Deus. Essa está a todos os homens. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. E é interessante Paulo usar essa frase desde o princípio do mundo, porque as escrituras ainda estavam sendo elaboradas, mas o homem tem como conhecer Deus pelas coisas que diz o texto. Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então tais homens são por isso indesculpáveis. Então, dentro dessa revelação comum de Deus, que aí colabora com o texto do Salmo 19, que os céus
manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, os homens podem ter sim o conhecimento de Deus, dos seus atributos invisíveis, assim como o seu eterno poder pelas coisas que foram criadas. E Paulo deixa bem claro, isso é claramente perceptível. Então não haverá desculpas. Não haverá desculpas para as pessoas naquele dia de julgamento. Então os universalistas, irmãos, nessa base de que vão deixar o inferno depois de um período de punição, eles creem em 1 Coríntios 15, 28 e sustentam a sua posição. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho lhe sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Nessa passagem, os universalistas, vamos deixar isso bem claro, não é o que a Bíblia diz, é o pensamento desses teólogos liberais, progressistas, nesta passagem enxergam uma indicação de que na eternidade, não poderiam existir dois grupos diferentes, os do eternamente salvos e os dos eternamente perdidos. No entanto, este texto não trata de salvação individual, mas da soberania universal de Deus. Os defensores do universalismo enfatizam que as eternidades de que a Bíblia fala não expressariam infinitude, mas períodos limitados entre si. Mas também aqui é preciso considerar o contexto. O que Jesus Cristo diz? Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. De acordo com isso, para Jesus, a duração do castigo eterno e a vida eterna é a mesma, não tem diferença. Não dá para a gente pensar que a bem-aventurança é eterna e o castigo é temporário. Porque não é isso que Jesus está tratando aqui. A duração é a mesma. Então falta aqui coerência lógica. Ao pôr um do lado do outro, limitar o castigo eterno e não a vida eterna, é um erro de lógica. Nós não podemos pensar desta forma. Então nós temos, eu coloquei aqui, não faz parte, não está no escopo da nossa lição, mas só para acrescentar alguma coisa, refutações teológicas contra ao universalismo. Primeiro, o argumento é a justiça de Deus. A doutrina do universalismo pode ser vista como uma violação da justiça divina. A Bíblia frequentemente descreve Deus como justo, santo, recompensando os justos e punindo os ímpios. Então, ignorar as consequências do pecado e estender a salvação a todos indistintamente pode ser visto como uma negação desta justiça. Então, é o que eu já disse para os irmãos. Deus não pode negar-se a si mesmo. Se pensarmos nesse quesito que ele vai tirar, ele está negando a sua justiça. E Deus não vai fazer isso. Um outro argumento que nós poderíamos usar é a questão do livre-arbítrio. O universalismo pode ser interpretado como uma violação do livre-arbítrio humano. Se todos eventualmente serão salvos, independente de suas ações e escolhas, o conceito de livre-arbítrio então é comprometido. A aceitação ou rejeição de Cristo deve ter significância e consequências reais. Irmãos, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Não dá para entender e pensar numa predestinação fatalista, num determinismo fatalista, aonde a pessoa já nasce condenada ao inferno e a outra já nasce já nasce abençoada a ir ao céu, ou predestinada a ir ao céu. Isso não existe. Deus amou o mundo de tal maneira. Está escrito que é vontade de Deus que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele morreu por todos, não por alguns. Não dá para entender que a expiação de Cristo ela foi limitada. Existem muitos proponentes, existem muitos livros na teologia que falam de uma expiação limitada. Significa que Jesus morreu por alguns, não por todos. Mas nós não acreditamos dessa forma, nós acreditamos numa expiação ilimitada, onde ele morreu por todos. Então aqueles a quem ouvem a palavra, porque está escrito que a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então quando a pessoa ouve a palavra de Deus,
ela recebe a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha no seu coração, ela entrega a sua vida, o convence, obviamente, do pecado, da justiça e do juízo, porque esse é papel do Espírito Santo, não é nosso. Nosso papel é sermos apenas obedientes à palavra. Eu gosto de dizer, como eu digo na teologia, o pregador ele é escravo da palavra. Ele não pode fugir do texto, ele está preso a esse texto. Então, o pregador fiel, ele verdadeiramente é um escravo da Bíblia, nesse sentido de ser fiel ao que os escritores sagrados estão dizendo. Não ficar inventando moda, irmãos. Não ficar inventando conceitos ou falando coisas que a Bíblia não diz. Mas ser fiel ao texto sagrado. Analisando o seu contexto, analisando o seu contexto histórico-gramatical, fazendo uma boa exegese do texto, aplicando as regras óbvias de hermenêutica, de homilética, e aí transparecendo e conseguindo explicar. E aí ele faz o que nós chamamos de exegese. Ele extrai do texto aquilo que o texto realmente está dizendo. O pregador fiel, que tem compromisso com a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus na sua plenitude. Então, e essa ideia de que as pessoas então são determinadas, não é uma ideia bíblica. Não é uma ideia bíblica. E por terceiro, se todos estão destinados a sair do inferno, por que então vamos evangelizar? Se todos serão salvos eventualmente, independente de suas ações, isso pode reduzir a urgência e a necessidade do evangelismo e também reduzir a necessidade de uma vida santa, que foi o tema da lição que nós tratamos no domingo passado. Então a doutrina tradicional incentiva os crentes a compartilhar o evangelho e a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, sabendo que a salvação depende da aceitação de Jesus. Aí nós temos o nosso terceiro subtópico, que é o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. Então não é por acaso que o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia. Eles resistiriam à verdade, apostatariam da fé, dando ouvido à doutrina de demônios, tendo as suas consciências cauterizadas. Doutrina de demônio, eu acredito que talvez eu já tenha falado aqui uma vez. Doutrina de demônio é todo o ensino distorcido das Escrituras. A habilidade que os demônios têm é de distorcer o texto sagrado. Observem que a Bíblia cita e ela fala a respeito do diabo citando passagens bíblicas. Jesus nunca permitiu que os demônios falassem dele, porque um demônio falar dele, entendam que é a palavra de um demônio. Da mesma forma, quando Satanás cita a Bíblia, é a palavra do diabo. E quando Satanás cita a Bíblia, ele deturpa o texto. Todo o pregador, todo o ensinador que deturpa, por mais pesado que pareça o que eu vou dizer aqui, todo pregador, todo ensinador que deturpa o texto sagrado, ele está cooperando numa doutrina do demônio. Os demônios têm a habilidade de distorcer aquilo que o texto sagrado diz. Então por isso nós temos muitos deles por aí. É o que Paulo escreve aos Coríntios. A gente não pode se admirar que Satanás pode se transfigurar no anjo de luz, da mesma forma que os seus ministros possam se transfigurar em ministros de justiça. Por isso que nós temos que fazer aquilo que o apóstolo João aconselha na sua primeira epístola, e aqui eu quero ler com os irmãos, na sua primeira epístola, no capítulo 1, nós precisamos deste discernimento. Nós precisamos saber que voz que nós estamos ouvindo, a igreja precisa levar isto muito a sério. Os pastores têm que tomar muito cuidado em quem eles colocam nos seus púlpitos, quem eles chamam para ministrar na sua igreja. Porque olha o conselho de João, quando ele escreve a sua primeira epístola: amados, não dei créditos a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Hoje parece que a igreja perdeu um pouco esse crivo.
Precisa ser avaliado quem você põe no púlpito da sua igreja, quem você chama para ministrar, porque existem muitos doutores que com comichão nos ouvidos amontoam mestres, igrejas que amontoam mestres para falar aquilo que apenas convém, para massagear ego, para levantar ânimo, moral, e a palavra de Deus totalmente deturpada. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós vamos para o segundo subtópico da nossa lição, como a palavra inferno aparece na Bíblia. No Antigo Testamento, a palavra a ser destacada é Sheol, que significa o mundo inferior, mundo dos mortos, inferno, cova, e ela traz a ideia, o Antigo Testamento ele traz a ideia para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. No Antigo Testamento, o ensino sobre os destinos das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos iam e não para o destino da alma após a morte. Dentro da cultura judaica, irmãos, eles tratavam pouco sobre a respeito do pós-túmulo. A ideia maior deles, é lógico que isso foi se desenvolvendo depois em tradições posteriores, principalmente no período interbíblico para o Novo Testamento, nessa questão da eternidade, mas é óbvio que eles tinham a ideia, a noção do castigo, da punição, porque o texto bíblico, alguns textos bíblicos do Antigo Testamento, eles tratam dessa forma, mas basicamente, segundo a nossa lição, eles tratavam mais da morada dos mortos, no sentido daquele, a gente pode até usar um termo, que era uma questão fenomenológica, né? Eles observavam que ali na sepultura realmente não tinha indústria, não tinha ciência. Até eu vou citar esse texto um pouco mais na frente, que é onde nós vamos tratar da questão da psicopaniquia, que é uma doutrina errada das Escrituras. No segundo subtópico aqui, como elas aparecem no Novo Testamento. Então, 3 palavras gregas aparecem no Novo Testamento traduzidas para inferno, que é o Hades, o Tártaros, né? Está aqui no grego Tartaros, que é o Tártaro, que é o abismo, e o Guiena. E o Guiena é que fala, muitas vezes, é a ideia em que Jesus usou, fazendo referência ao lixão que ficava na cidade de Jerusalém, no Vale do Filho de Rinom, onde, lá no Antigo Testamento, os homens sacrificavam seus filhos ao deus Moloque. Eles acendiam, e eu li num livro, mais ou menos, vou tentar explicar para os irmãos, era uma estátua com as mãos estendidas, e eles colocavam o fogo no ventre dela, a ponto daquele calor subir para as mãos, e aquilo ficava em brasa incandescente, ficava, naquele metal das mãos ficava incandescentes. Então eles colocavam os filhos ali, e eles eram instantaneamente queimados. Então Jesus usou esse termo, até porque o lixo queimava constantemente, havia muitos vermes e cadáveres em decomposição, para falar de um lugar horrível. Então a palavra Hades significa lugar de castigo. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimenta no fim da sua vida. A palavra Tártaro, ela traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Seguindo, a palavra Guiena, ela aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. Uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale de Rinom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Então, nesse lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam seus bebês pelo fogo. Está aí as 3 palavras bíblicas do Novo Testamento e a palavra bíblica do Antigo Testamento, Sheol, que trata a respeito do inferno. No tópico 3, que é onde nós vamos nos deter com maior tempo, nós vamos falar sobre o conceito bíblico do inferno. À luz de Mateus 25, 41, o inferno é um lugar real. Foi criado para o diabo e os seus anjos. Entenda que não foi propósito de Deus que os homens fossem para lá lançados. Porque Deus os criou quando os anjos decidiram pecar. Então Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos.
Mas todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adolescente que rejeita a mensagem de Cristo, que vive uma vida sem Cristo e passa para a eternidade sem Ele, é para lá que eles irão também. Mas os seres humanos que desprezam a Deus e a sua palavra, também serão sentenciados e destinados ao mesmo lugar que Satanás e os seus demônios. O que ensina essa doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. E aqui nós temos as passagens de Mateus 10, 28, onde Jesus diz: vocês não precisam temer o homem que só pode matar a carne. Antes vocês devem temer aquele que tem o poder de matar a carne e lançar ambos, tanto carne quanto alma, no inferno. Então aí que está o grande perigo. Quem lança as almas no inferno, quem leva as almas para o inferno não é o diabo. Segundo o texto bíblico, é o próprio Deus. Quem é o criador do inferno? É Deus. Quem reina no inferno? Não é o diabo. Quem reina no inferno é Deus. Deus é o criador dele. E ali ele está em justiça. Ali ele está em ira. Entenda perfeitamente isso. O diabo não está lá ainda, será lá lançado. As almas que estão indo para lá vão porque rejeitaram a Cristo. Rejeitaram a mensagem. Viveram uma vida desregrada, uma vida de pecado, e todo pecado ofende a santidade de Deus. E sendo Deus ofendido, a sua justiça exige a punição. E esse lugar, ele é descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isto porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Lembra que eu disse aqui aos irmãos, há poucos minutos atrás, que na ressurreição para a vida eterna, ele vem com a alma e o nosso corpo levanta da sepultura. No dia do julgamento final, no julgamento do trono branco, as almas dos ímpios que estão no inferno irão se reencontrar com os seus corpos, porque eles passarão por ressurreição, serão lançados tanto o corpo quanto a alma no lugar do tormento eterno. E aqui eu quero tratar de um termo que existem alguns teólogos que propõem o sono da alma. Então o termo para o sono da alma é psicopaniquia, que é um termo teológico que se refere à crença de que as almas dos mortos permanecem em um estado de sono ou inconsciência até o juízo final. O termo psicopaniquia vem do grego psique, que é a alma, e panikes, que é a vigília durante a noite, sugerindo a ideia de uma vigília da alma. Novamente, é outra posição atraente para esses defensores, os defensores da psicopaniquia, o sono da alma. Eles se baseiam em algumas passagens bíblicas que, segundo a sua interpretação, sugerem que a alma dos mortos está em estado de sono ou inconsciência até a ressurreição final. E aqui nós vamos citar alguns textos nos quais eles se baseiam. No Antigo Testamento, eles citam o texto de Eclesiastes 9. Esses versículos são usados para argumentar que os mortos estão inconscientes e não têm conhecimento ou atividade no estado pós-morte. Eles citam os Salmos 6 e o verso 5. E esse versículo, na interpretação deles, vou deixar isso bem claro, na interpretação deles, desses teólogos, é interpretado para sugerir que os mortos não têm consciência ou capacidade de louvar a Deus. Citam também o Salmo 115, verso 17, usando para argumentar que os mortos estão em estado de silêncio e inconsciência. Aí esses mesmos proponentes da psicopaniquia, que são de algumas vertentes heterodoxas, ficou a palavra mais bonita do que seita, heterodoxas, que não tem a ortodoxia bíblica, eles pregam desta forma. E aí eles se baseiam também, não só no Antigo, mas também no Novo Testamento. Os defensores da psicopaniquia interpretam esta passagem com um paralelo entre a morte e o sono, sugerindo que os mortos estão em estado de sono até serem acordados na ressurreição. Citam também 1 Tessalonicenses. Paulo usa a metáfora, segundo novamente, deixando sempre bem claro, segundo novamente, esses proponentes desta falsa teoria, dessa falsa
teologia, eles usam, dizendo que Paulo usa a metáfora do sono para descrever os mortos. E os defensores, então, do sono da alma ou da psicopaniquia, argumentam que isso indica o estado de inconsciência até a ressurreição. Novamente, eles citam primeiro aos Coríntios. Novamente, eles usam esta metáfora do sono, interpretada como apoio da ideia de que os mortos estão inconscientes. Agora, para refutar a interpretação dos defensores do sono da alma, desses versículos que nós acabamos de ler, é importante considerar contexto literário, histórico e teológico de cada passagem. Então vamos abordar alguns versículos aqui para a gente fazer a refutação daquilo que eles estão dizendo. No texto de Eclesiastes, nós devemos considerar o contexto do livro. Eclesiastes é um livro que expressa sabedoria, que muitas vezes expressa a perspectiva humana limitada sobre a vida debaixo do sol. Salomão é o autor de Eclesiastes e frequentemente escreve sobre a futilidade da vida sem considerar a eternidade ou a perspectiva divina completa. Aqui é óbvio, irmãos, que Salomão, ele usa este conceito, de observação. Quando ele fala, eu vou até ler para os irmãos aqui, esse texto de Eclesiastes, principalmente o versículo 10, Eclesiastes capítulo 9, e o versículo 10, que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além ou para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E o escritor está correto. Isso é um fenômeno que nós também podemos observar. Os irmãos, quando vão a um velório, os irmãos observam ali o corpo inerte da pessoa no caixão. Os irmãos observem que ele não tem o entendimento do que acontece externamente, ele não sente frio, ele não sente calor, ele não sente-se incomodado, ele não tem movimento, ele não tem observação. A não ser com raros momentos de talvez alguns espasmos pós-mortem, mas não é o caso, que o corpo realmente é inativo. Então é nessa perspectiva do corpo que Salomão está falando. Salomão não está falando da alma. E aí voltamos ao texto de Lucas 16. O rico, estando no inferno, abriu os olhos e estando em tormento. Há uma consciência da alma após a morte. Jesus não contou uma historinha ali. Jesus não inventou aquilo. Jesus está falando de uma realidade. Que a alma é consciente do estado onde está depois da morte. Então essa ideia de sono, de que a alma ela dorme, como o corpo humano dorme durante a noite, descansa, para que possa acordar de manhã, esse período de repouso, não existe. Não existe. Em Apocalipse nós temos um texto, que as almas dos mártires estão debaixo do trono clamando. Gente, quem está num sono, quem está dormindo, não clama. Então, não subsiste. O contexto, então, Salomão diz o seguinte: quando Salomão diz os mortos nada sabem, ele está falando sobre a incapacidade dos mortos de participar das atividades terrestres e das preocupações humanas. É só isso que ele está dizendo. Isso não é uma declaração sobre a consciência após a morte, mas sobre a perspectiva dos vivos em relação aos mortos. O que eu acabei de dizer aqui, quando você vai num velório, o cadáver não mexe. Não tem entendimento, não sabe do que está acontecendo. E é justamente esse ponto de observação que Salomão faz. Então a Bíblia não apoia isso. O outro texto para refutarmos, que estão nos Salmos, lembrando que Salmos também fazem parte, assim como Eclesiastes, de uma literatura poética. Os Salmos são a poesia hebraica, que frequentemente eles usam linguagem figurada.
A Bíblia, irmãos, ela tem, como essa carta magna de Deus para a humanidade, ela tem também os seus gêneros literários. E o leitor precisa entender o gênero literário que ele está lendo dentro das Escrituras. Até porque são 66 livros que compõem a nossa Bíblia Sagrada. Você precisa entender qual é o gênero literário que você está lendo. Quando os salmistas falam da morte, né, dentro dessa linguagem poética, como o silêncio ou não a lembrança, eles estão descrevendo a incapacidade dos mortos de louvar a Deus ou de agir no mundo físico. É só isso que o texto bíblico está dizendo. Não adianta a gente ficar elaborando, sendo criativo para elaborar teologias que a Bíblia não diz. E aí não é exegese, aí é uma exegese. Eu estou colocando no texto aquilo que o texto não diz. Refutando na questão de João, que é a passagem que Jesus ressuscita seu amigo Lázaro, metáfora do sono. Jesus frequentemente usava a metáfora do sono para se referir à morte. Essa metáfora também é usada para indicar a natureza temporária da morte e a esperança da ressurreição. Não implica necessariamente em inconsciência. Jesus não estava aqui validando a inconsciência da alma. Ele estava usando uma figura de linguagem para suavizar, irmãos, o impacto, né, da palavra morte. Então, dentro desse contexto, e aí novamente, nós não podemos fugir do contexto. Quando Jesus disse que Lázaro dormia, ele imediatamente explicou aos discípulos que isso significava que Lázaro estava morto. A ressurreição de Lázaro demonstra que a morte é temporária para os crentes. Os salvos em Cristo vão participar do que a Bíblia chama da primeira ressurreição. Os ímpios não ressuscitam na primeira ressurreição. A eles está aguardada a segunda ressurreição. Eles irão levantar da sepultura para o julgamento do trono branco. Os salvos irão ser ressuscitados no momento do arrebatamento para se encontrar no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo não haverá julgamento para condenação, porque toda a condenação já caiu sobre Jesus. No tribunal de Cristo seremos apenas julgados para receber recompensas por aquilo que fizemos para o Senhor Jesus aqui enquanto o servimos. Só, tá? Para a gente encurtar um pouco o assunto. E refutando o que esses teólogos do sono da alma dizem, usando o texto de 1 Tessalonicenses, a comparação que se faz da morte com o sono é especialmente apropriada ao subentender não somente o repouso do trabalho, mas também o glorioso despertar que os crentes esperam ter na vida pós-morte, né, no além, na glória. Esse dormir não indica um estado intermediário de repouso inconsciente, mas enfatiza que os mortos em Cristo serão despertados na ressurreição. É isso que está dizendo. Nós seremos despertados na ressurreição. Então, a refutação teológica da psicopaniquia pode se basear em vários argumentos bíblicos e teológicos. E aqui alguns pontos principais a ser usados para refutar essa doutrina. Com relação a argumentos bíblicos, Lucas 23, 43, que fala sobre a alma estar imediatamente na presença do Senhor. Texto lindo, maravilhoso. Jesus disse ao ladrão da cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso sugere que após a morte, a alma do crente está imediatamente com o Senhor, e não em um estado de sono. É o que diz o texto. Jesus não vai chamar o ladrão da cruz para dormir com ele, no sentido de repousar, no sentido de descansar. Não. Ele foi a companhia do ladrão da cruz até o paraíso. Ele o acompanhou: estarás comigo no paraíso. Que coisa linda. Então ele não fala de sono de alma. A passagem de 1 Coríntios 5:8, deixar o corpo e habitar com o Senhor, indica a transição imediata à presença de Deus após a morte. São as refutações bíblicas, é isso que a Bíblia ensina. Outro texto, Filipenses 1, 23, 24, Paulo expressa o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, irmão. Se fosse com o sono da alma,
Paulo não desejaria partir então, já que ele vai ficar no estado de inconsciência, aguardando a ressurreição? Para quê? Desse estado ser muito melhor. Não há lógica nisso. Ele vê a morte como um ganho, porque resulta em estar com Cristo, não no estado de inconsciência. Em Apocalipse 6, 9 e 11, as almas dos mártires estão sob o altar de Deus clamando por justiça, indicando consciência após a morte. Falamos de argumentação bíblica, argumentação teológica, a natureza da alma. A doutrina cristã tradicionalmente entende a alma como imortal, inconsciente, separada do corpo na morte. A ideia de um sono da alma contradiz essa visão, pois implica na suspensão da consciência, e não é isso que o texto bíblico ensina. Nós temos o exemplo da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é vista como uma garantia da ressurreição e vida eterna dos crentes. Se a alma permanecesse em um estado de sono, a promessa da vida eterna com Cristo após a morte seria diluída. Nós temos o outro exemplo da comunhão com os santos. A doutrina da comunhão dos santos sugere uma conexão contínua entre os vivos e os mortos em Cristo. Um estado de sono interromperia essa comunhão. Castigo eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno com um lugar de castigo eterno, fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno ou lago de fogo. O castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e a sua palavra. Por isso esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependerem dos seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do trono branco. Lembrando que aqueles que morreram sem Cristo já estão num lugar de tormento, aguardando a ressurreição dos seus corpos para comparecerem diante do trono branco. Lá ele irá abrir os livros. Não sei que livros são, a Bíblia não cita. Não vou nem fazer conjectura aqui, porque eu sinceramente não sei. Mas a Bíblia diz, e se abrirão os livros, e por fim, o livro da vida. E quando o nome daquele que não for escrito, ou achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Eles receberão de lá a recompensa pelos seus erros. Deus irá julgá-los para demonstrar a sua justiça ao lançá-los na penalidade eterna. As pessoas não terão como ir ao inferno dizendo que não sabem por que estão lá. Deus irá julgá-las por aquilo que elas fizeram enquanto estiveram em vida. Então, todos os pecadores que não se arrependeram dos seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do trono branco. Esta é a doutrina bíblica. E por fim, nós iremos concluir a nossa lição dizendo que, à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor é real. Por isso devemos valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou. Pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Longe de Deus. Fica aqui, irmãos, o sério alerta. Desculpa. Até poderia ser de Paulo também, mas eles não chegaram, os estudiosos não chegaram a uma conclusão. Mas vamos ler Hebreus. Vamos ler Hebreus, capítulo 2. Isso aqui é um alerta para a igreja e também para o mundo. Mas o contexto de Hebreus favorece os irmãos que haviam aceitado a Cristo e por causa das perseguições, das dificuldades, estavam deixando Jesus. Então ele diz o seguinte no capítulo 2, que fala sobre o perigo da negligência. Versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos a uma tão grande salvação,
a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Esse é o alerta bíblico. Porque à luz da Bíblia, existe essa possibilidade de passar essa eternidade de dor. Então, para nós que recebemos a palavra, recebemos o Cristo, compete santificar a nossa vida, estar aos pés do Senhor, depender inteiramente da sua graça, viver com Ele. Porque, entendam, o tempo não nos foi propício, né? O tempo de aula nosso é um tempo um tanto limitado, mas poderíamos ter abordado aqui que no inferno, e por mais difícil que seja para alguns entenderem, o sofrimento não é igual para todo mundo. Da mesma forma que no céu nós temos galardões diferentes, recompensas diferentes, no inferno os sofrimentos são diferentes. Existem textos bíblicos que corroboram com este pensamento, que no inferno as pessoas que são, embora estejam todas em tormento, todas em sofrimento, mas há tormentos mais intensos do que outros. É um lugar terrível. É um lugar que a gente tem que prestar muita atenção, que nós temos que meditar, declinar a nossa alma no sentido de, Senhor, nos livra do mal. Esse é o alerta. Vamos ficar firmes com Jesus. Firmes. Porque o que Ele tem para nós é algo extraordinário. É algo extraordinário. E tem um outro texto que me chama bastante a atenção para aqueles que acham que Deus é só amor. Está escrito em Hebreus também, e aqui nós concluímos a nossa lição. Em Hebreus, está escrito no capítulo 10, a partir do versículo 26, eu vou ler todo o contexto desse último verso que eu iria citar. Diz o seguinte: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, se a lei de Moisés, ela tem um peso, que é a palavra de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa morre sem misericórdia, olha o que o escritor compara aqui. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será condenado, digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Para aqueles que acham que a graça, você pode fazer tudo, comete um grande equívoco. Porque quanto maior a revelação de Deus, mais duro o juízo sobre aqueles que o rejeitam. Então as bases de julgamento serão baseadas nas dispensações, nos períodos de revelação de Deus. Entenda que a revelação de Deus, ela foi progressiva. Deus progressivamente foi se revelando, Ele não se revelou de uma única vez. Para a nossa geração, a punição e o castigo será maior do que aqueles que viveram na época da lei. Da lei será maior para aqueles que viveram na época patriarcal. Porque quanto maior a revelação, maior é a condenação para aqueles que rejeitam. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, fica aqui essa solene advertência. Vamos pensar sim na realidade do inferno. É uma doutrina bíblica. É algo que deveria ser pregado com mais ênfase nos nossos cultos.
alertar os irmãos a esta grande realidade e as pessoas que estão à nossa volta de que o inferno é real. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos no nome de Jesus, lembrando aos nossos queridos que logo mais às 18h30 nós temos o culto da família aqui no nosso templo sede e em todas as nossas congregações. Venha conosco adorar o Senhor e buscar a sua presença. Oremos ao Senhor Deus. Senhor Deus e Pai, gratos somos nesta manhã por termos, Senhor meu Deus, ouvido a tua palavra. Abençoe, Senhor meu Deus, os teus filhos. Dá, Senhor, graça ao teu povo. Que a tua palavra, Senhor meu Deus, permaneça em nossos corações. Que possamos, Senhor meu Deus, meditar e aplicar, Senhor, a tua palavra em nossas vidas, a fim, Senhor meu Deus, de escaparmos deste lugar tão terrível. Guarda a nossa alma do mal. Lava-nos, Senhor Jesus, no teu precioso sangue. Livra-nos, Senhor meu Deus, deste mal. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém.